Boa noite, jovens. Mais um sábado que nós nos reunimos aqui pelo canal da IPG2 no YouTube. Vamos iniciar essa reunião de hoje com 2 cânticos de louvor ao nosso Deus. O primeiro diz que Deus é o único de receber toda a glória, toda a honra e todo o poder. Vamos entoar ao nome do nosso Deus esse louvor. Que diz, Senhor, tua graça me basta. Que nas noites mais sombrias, que na escuridão da alma nós possamos ter a plena certeza que a graça de Deus nos basta. Mais sombrias, na escuridão da alma.
Olá, meus amados irmãos. É com muita alegria e temor que eu trago a palavra do Senhor hoje para nós nesse culto. E, meus irmãos, a minha oração é que o Senhor fale aos corações de vocês e que não somente vocês cresçam em conhecimento, no conhecimento da palavra do Senhor, mas que esse conhecimento se traduza em uma vida prática, em uma vida de piedade. Vamos orar? Senhor Deus Pai, obrigado, Senhor, por esse dia, por essa mensagem, Pai. Te agradecemos pela vida de cada um que ouve. Senhor, te agradecemos porque o Senhor todos os dias, Pai, demonstra a sua misericórdia sobre nós. Ó, Pai, muito obrigado porque o Senhor tem nos guardado do mal. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor é bom, Pai. E o Senhor faz tudo, Senhor, para que nós sejamos abençoados, Pai, mesmo que muitas vezes a gente não entenda isso. Meu Pai, nós te agradecemos, te pedimos para que nessa mensagem de hoje seja o Senhor falando, Pai, não eu, e que essa mensagem, Pai, nos leve a uma vida de piedade, uma vida, Pai, de conformidade ao Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, como vocês sabem, o tema da nossa mensagem de hoje é o verdadeiro soberano. E o nosso texto base, nós estamos dando uma continuidade nas mensagens de Tiago. Nosso texto base se encontra em Tiago, capítulo 4. Nós faremos a leitura daqui a pouco dos versos 11 ao 17. Mas antes de adentrarmos na leitura do nosso texto propriamente dito, é importante, meus irmãos, que a gente converse algumas coisas antes. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte: nós vivemos em tempos difíceis. Só que a surpresa, talvez para a maioria de nós, e eu espero que vocês entendam aquilo que eu vou falar agora, é que nós não vivemos tempos difíceis por causa do coronavírus. Meus irmãos, a verdade, ela é muito pior do que o coronavírus. Existe um vírus que tomou conta do nosso ser, que é muito mais mortal, que é muito pior do que o coronavírus. E esse vírus, ele teve início há muito tempo. E esse vírus, ele se chama pecado. E ele começou lá no jardim, quando nós acreditamos em uma mentira, quando nós acreditamos na mentira da serpente. E qual foi a mentira da serpente? A mentira da serpente para os nossos primeiros pais foi a seguinte: como Deus sereis. E a verdade, triste verdade, mas não deixa de ser verdade, é que nós até hoje acreditamos nessa verdade. A gente acreditamos nessa mentira. Meus irmãos, nós acreditamos na mentira da serpente. Nós acreditamos que quem toma o controle da nossa vida não é o Senhor, mas nós. Nós acreditamos que nós somos soberanos. A gente pode não falar isso, mas as nossas atitudes, elas traduzem isso muito bem. Nós dizemos frases como meu corpo, minhas regras. Nós fazemos financiamentos de 20, 30, 40 anos. Nós dizemos frases como eu não quero mais viver esse casamento porque eu não sinto mais a mesma coisa por essa pessoa. Nós estabelecemos nossas leis e as mudamos a qualquer tempo. Nós controlamos as colheitas com a tecnologia. Nós controlamos as doenças com as vacinas. Nós controlamos o trabalho que teremos, controlamos a quantidade de filhos que nós teremos e quando teremos esses filhos. Nós controlamos. A lista poderia ir muito mais longe. A verdade é que nós tiramos o Senhor da equação.
A verdade é que muitas vezes a gente fala que a gente ama a Deus e que a gente se submete a Deus, mas nós não levamos Deus em consideração. Nós não agradecemos mais, nós não pedimos mais, nós não dependemos mais. Só que a verdade ela nunca mudou desde o Éden. A verdade é que o mundo não é nosso, as circunstâncias desse mundo não são nossas, os juízos não são nossos, os nossos corpos não são nossos, o futuro não é nosso. Todas essas coisas são do Senhor. E o nosso texto de hoje, a nossa mensagem de hoje, cujo título é O Verdadeiro Soberano, nos fala exatamente sobre isso. Tiago nos relembra quem realmente está no controle de tudo que existe e das nossas vidas. O Senhor Deus é o soberano de verdade. Meus irmãos, eu peço para que vocês abram as Bíblias de vocês na carta de Tiago, logo depois de Hebreus. Abram lá em Tiago, bem no finalzinho da Bíblia. Tiago, capítulo 4. Eu vou fazer a leitura aqui para vocês. Eu estou lendo na versão ARA. Peço para que vocês acompanhem a leitura. Vou ler aqui dos versos 11 ao 17, que fala o seguinte: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és, que julgas o próximo? Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante, e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Amém? Meus irmãos, eu quero trabalhar com vocês alguns pontos em cima do nosso texto. E eu peço para que vocês acompanhem, vou ler novamente, os versos 11 e 12, para trabalhar o nosso primeiro ponto. Acompanhem aí comigo. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Nosso primeiro ponto, meus irmãos, é o seguinte: o Senhor é o verdadeiro juiz. Nesse trecho, algumas coisas são trabalhadas aqui por Tiago. A primeira delas que a gente tem que levar em consideração é o que é julgar e o que não é julgar. Hoje em dia, talvez mais do que em qualquer outra época, a gente fala muito sobre julgar, sobre julgamento. E talvez um dos trechos mais conhecidos da Escritura é uma citação do Sermão do Monte, uma citação de uma frase do Senhor Jesus, que fala o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados. Só que a pergunta que fica é o seguinte: será que a gente entende o que o Senhor Jesus quis dizer lá? Será que a gente entende o que Tiago quis dizer aqui e o que é julgar de verdade? Aqui eu acho que Tiago ele traz uma luz bem legal sobre o que é julgar. A gente vê aqui que Tiago fala, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão fala mal da lei e julga a lei.
E depois Tiago faz um contraste entre o nosso juízo e o juízo de Deus. A verdade, meus irmãos, é que o que nós não devemos fazer, que é julgar, nós não devemos nos colocar acima das outras pessoas. Nós não devemos nos colocar num patamar de superioridade às outras, porque isso é mentira. Nós não estamos acima das outras pessoas, nós não estamos na posição de definir o que é certo e o que é errado na vida das outras pessoas. Ou seja, quando nós chegamos para uma pessoa e falamos assim, olha, você deve fazer isso ou aquilo, né? Porque eu estou falando que você deve fazer isso ou aquilo, eu defini que você deve fazer isso ou aquilo, ou nós nos sentimos superiores a essa pessoa, nós estamos julgando, e isso é condenado pelas Escrituras. O Senhor Jesus condena isso, Tiago condena isso, a palavra de Deus condena isso. Só que, será que a forma como nós entendemos o não julgar é exatamente isso? Ou será que a gente vai além das Escrituras? Agora que a gente falou um pouquinho sobre o que é julgar, para que a gente tenha um entendimento completo, é importante que a gente tenha em mente o que não é julgar. Quando nós nos colocamos acima das outras pessoas, nós estamos julgando. Mas quando nós, de fato, chegamos para as outras pessoas e proferimos o juízo do verdadeiro legislador e do verdadeiro juiz, isso não é julgar. E isso é o que a palavra nos impele a fazer. Meus irmãos, quando nós chegamos para uma pessoa, para algum irmão, ou para qualquer pessoa, e chegamos para ela e mostramos a palavra do Senhor, devidamente interpretada, corretamente interpretada, isso é muito importante, e nós falamos, olha, amigo, olha, irmão, isso que você está fazendo é pecado. Não porque eu estou falando que é pecado, mas porque o Senhor fala que é pecado. Isso não é julgar. Isso é proferir o juízo do verdadeiro juiz. E isso é amar a outra pessoa. Porque, amigos, nós vivemos no mundo de Deus. E Deus, um dia, há de julgar todo mundo. E o Senhor vai julgar todo mundo de acordo com a sua palavra. E, meus irmãos, quando nós proferimos para as pessoas o juízo que Deus já estabeleceu, nós relembramos, olha, amigo, o Senhor vai te julgar. Eu não vou te julgar, o Senhor vai te julgar. Então preste atenção nas palavras do Senhor. A verdade é que o mundo, quando fala não julgueis, o mundo se esquece de que existe um verdadeiro juiz, e não sou eu. Não é nenhuma das outras pessoas, todos nós estamos no mesmo pé, todos nós somos iguais diante de Deus, só que Deus está acima de nós e Deus vai julgar. A verdade, meus irmãos, que esse texto traz para nós é que nós não definimos o que é o certo e o errado, mas que existe um certo e errado. E esse certo e errado, quem de fato legisla sobre nossas vidas e sobre toda a criação é o Senhor. É o Senhor quem tem poder de falar o que é certo e errado. E quando nós falamos para as pessoas baseadas na palavra de Deus sobre o que é certo e errado, aquilo que nós falamos para as pessoas é o certo e o errado. Por isso, meus irmãos, Tiago nos lembra que nós não devemos nos achar superior às outras pessoas, porque nós não somos, mas também nos lembra que existe um juiz, que existe uma pessoa que define o que é o certo e o errado. Essa pessoa é o Senhor, e Ele faz isso mediante a sua palavra. Nós devemos ter isso em mente para que a gente não incorra em erros. E meu irmão, quando alguém chegar para você com a palavra de Deus devidamente interpretada, falando a verdade, escute. Escute, porque é a palavra do verdadeiro juiz.
e um dia todos nós compareceremos na frente do verdadeiro juiz. Esse é o nosso primeiro ponto. Tiago nos lembra que o Senhor é o verdadeiro juiz e não nós. Mas o nosso texto continua e a gente vê, eu peço para que vocês acompanhem a leitura do verso 13 e 14, que fala o seguinte: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Meus irmãos, o nosso segundo ponto é que nós somos nada. Nós somos nada. Ao mesmo tempo em que Deus é o verdadeiro juiz, nós somos nada. É interessante aqui como Tiago começa o texto. Ele começa o texto de uma forma muito atual para todos nós, porque nós muitas vezes fazemos, todos os dias até, fazemos exatamente isso que a gente vê no verso 13. A gente estabelece os nossos planos de forma como se nós, de fato, fôssemos soberanos sobre nossas vidas. Prestem atenção aqui, eu vou ler de novo aqui o verso 13. Prestem atenção em quantas vezes a gente vai ver a primeira pessoa sendo manifestada aqui. Olha só. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Em um versículo só, a gente vê a manifestação de 4 vezes a primeira pessoa do plural, o nós. Isso aqui demonstra o foco dos planos que nós temos como homem. É claro, meus irmãos, que é importantíssimo, a palavra nos impede a isso, é importantíssimo que nós trabalhemos, é importantíssimo que nós planejemos. O Senhor nos deu inteligência e capacidade para a gente fazer isso. E o Senhor, pela sua palavra, nos impele a fazer isso. Só que o erro, o pecado, não está em planejar. O pecado está em planejar a parte de Deus. O pecado está em a gente se colocar na posição de provedores últimos de nossa vida. O erro está em achar que o nosso simples esforço vai fazer com que nós alcancemos alguma coisa e não que Deus nos dá essa coisa. O erro está em a gente achar que se a gente simplesmente estudar mais, se a gente simplesmente trabalhar mais, se a gente simplesmente fazer mais, a gente alcança mais necessariamente. E negligenciar que é Deus quem faz tudo por nós. O verso 14 nos traz muito isso. O verso 14 nos coloca no nosso devido lugar. Ele nos fala: vós não sabeis o que sucederá amanhã. E eu digo mais, meus irmãos, não existe nenhuma garantia de que ao final dessa mensagem você vai estar vivo. Não existe. Você não sabe o que vai acontecer no próximo segundo. A verdade é que tudo que nós temos, Deus nos deu. Tudo que nós temos é fruto da graça do Senhor sobre as nossas vidas. Você não sabe se hoje você colocando a cabeça no seu travesseiro, se amanhã você acorda. Independente da idade, independente da saúde. Você não sabe. Quando você fecha os seus olhos, o Senhor vai abrir os seus olhos depois. Você não sabe, você não tem conhecimento disso. Meus irmãos, a verdade é que nada somos. A verdade é que nossa vida passa rápido demais. Nós somos como neblina, que nem Tiago nos fala. Ou seja, o Senhor é o verdadeiro juiz e também nós somos nada. Mas o nosso texto continua. Vamos para o nosso último ponto. Acompanhe a leitura do verso 15 ao verso 17.
que ele fala o seguinte: em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Meus irmãos, o nosso último ponto é exatamente o nosso tema. O Senhor é o verdadeiro soberano. O que a gente vê aqui no verso 15 é o que nós deveríamos fazer para todos os aspectos da nossa vida. Nós devemos fazer planos, mas os nossos planos, a gente tem que ter em mente que eles estão condicionados à vontade de Deus e ao desejo de Deus. Ou seja, nós até podemos chegar e falar assim: olha, hoje, amanhã ou amanhã, iremos para a cidade tal, se estivermos vivos, se o Senhor quiser. E lá passaremos um ano, se assim for da vontade do Senhor. E lá negociaremos, se o Senhor permitir isso. E teremos lucros, se o Senhor quiser. Meus irmãos, a gente não pode ser presunçoso. Meus irmãos, a gente não pode ser orgulhoso e achar que a gente está numa posição maior do que a nossa verdadeira posição. O verso 16 fala que a gente não pode se jactar das nossas pretensões. Jactância é orgulho. A gente não pode assim, bater no peito e falar assim, eu faço acontecer. Porque a gente não faz acontecer. Quem faz acontecer é Deus. E, meus amigos, entre o meu esforço e tudo que eu posso fazer, com o máximo do que eu conseguir, e a vontade de Deus, se as duas forem contrárias, se as duas baterem de frente, adivinha quem é que ganha? Quem ganha é o Senhor. Quem sempre ganha é o Senhor. E esse tempo do coronavírus nos mostra exatamente isso. Se for preciso Deus colocar o mundo em uma pandemia para parar o mundo, meus irmãos, Deus faz. Não é isso que Deus está fazendo? É isso que Deus está fazendo. Em tempos como esse, a gente se lembra que a gente não é nada. E que basta uma palavra do Senhor para que as coisas acabem. Ou seja, nós não devemos nos orgulhar dessas coisas. O texto ainda nos fala que ser orgulhoso, que bater no peito, assim, isso tem origem no maligno. Isso é maligno. Isso aqui é acreditar na verdade da serpente que a gente falou lá atrás. A verdade de que nós somos... A verdade da serpente não, a mentira da serpente. De que nós somos soberanos. Nós não somos soberanos. O Senhor é soberano. Meus irmãos, que a gente se afaste desse erro terrível que contamina toda a humanidade. E o texto prossegue, nos falando a quem nós devemos prestar contas. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Vocês se lembram quem é o verdadeiro juiz? Quem define o que é o certo e o errado? Quem faz isso é o Senhor. Meus irmãos, será que a gente vive a nossa vida sabendo que a gente tem que prestar contas dela ao Senhor? Prestando contas dela ao Senhor? Será que quando nós, por exemplo, escolhemos a pessoa com quem nós vamos namorar, a pessoa com quem nós vamos casar, nós levamos em conta nós mesmos ou o que o Senhor quer? Será que nós levamos em conta o padrão que Deus estabeleceu para o que deve ser um homem de Deus e o que deve ser uma mulher de Deus? Uma mulher para casar, um homem para casar? Será que quando nós escolhemos o nosso trabalho, nós escolhemos por conta do dinheiro que ele vai nos dar, por conta das afeições que nós temos pela área, ou simplesmente nós olhamos, olha, se eu estiver nesse trabalho, se o Senhor me direcionar para esse trabalho, eu consigo servir melhor a Ele. Servir nos meus irmãos, servir nas pessoas. O que nós levamos em consideração para estabelecermos os nossos planos? Nossas vontades
ou Senhor? Meus irmãos, a gente tem que ter em mente que de tudo nas nossas vidas nós prestaremos contas ao Senhor. E isso somos todos nós. E amados, que se conclui de tudo isso? Amados, nós concluímos que quem define o certo e o errado é Deus. E que Deus sempre teve, sempre tem e sempre terá o controle das nossas vidas. Não importa o quanto nos esforcemos, o quanto corremos atrás, se o Senhor não abençoar. É claro que nós devemos fazer essas coisas, mas é Deus quem dá a palavra final. E meus amados, essa notícia não é uma notícia ruim. Essa notícia é uma notícia maravilhosa. Porque, amados, nós não sabemos o que é bom. Nós não vemos o quadro todo da vida. Mas Deus vê. Deus não está só aqui no presente, Deus está no futuro. E a palavra de Deus nos fala, em Romanos 28-30, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí ele fala, no versículo 30, o que é o propósito de Deus? Porquanto os que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Meus amados, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E esse bem é ser conformado à imagem de Cristo. Ou seja, se para você que ama a Deus se tornar parecido com Cristo, você tiver que passar por provações, por doença, por sofrimento, por morte, por coisas boas, tudo, as coisas boas e as coisas ruins, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que esse texto, além de alentador, ele traz uma advertência. É o bem daqueles que amam a Deus. Mas aqueles que não amam a Deus têm uma outra garantia. A palavra de Deus nos fala claramente que existem dois povos nesse mundo. Existem aqueles que são os filhos de Deus e existem aqueles que são os filhos do diabo. E aqueles que são filhos de Deus, todas as coisas cooperam para o bem deles. Mas aqueles que são filhos do diabo, a eles está reservado o inferno. A eles está reservado o lago de fogo, que é o castigo do pai deles. É o castigo do diabo. Meus irmãos, o que é necessário agora, já que a gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco? O necessário agora, irmãos, é a gente ter em mente onde a gente está. Se a gente é filho de Deus ou se a gente é filho do diabo. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela nos fala como se tornar filho de Deus. Fala que todo mundo nasce filho do diabo. Mas fala como nós nos tornamos filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para as nossas vidas, vemos a nossa pecaminosidade, nós olhamos para o padrão de Deus e falamos e percebemos, nós não conseguimos alcançar o padrão de Deus. Nós somos totalmente dignos do inferno. Quando nós fazemos isso e paramos de depender da nossa própria justiça e confiamos a justiça no Senhor Jesus, cremos que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou no nosso lugar. A palavra de Deus nos fala que nós passamos da morte para a vida, que nós deixamos de ser filho do diabo e somos adotados pelo Senhor. Meus irmãos, que nós creiamos no Senhor Jesus, não somente como nosso Salvador, mas também como nosso Senhor. Vamos orar, irmãos, pedindo para que o Senhor nos abençoe. Senhor Deus Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor é o soberano de verdade sobre nossas vidas. Meu Pai, fala ao coração, Pai, daqueles que ouviram essa palavra. Senhor, se todos são crentes, que nós dependamos mais do Senhor e nos afastemos do pecado. Mas, Senhor, que aqueles que não são crentes, Pai, mediante o chamado eficaz do Senhor, possam se arrepender dos seus pecados e crer para a salvação. Meu Pai,
Nos abençoa, Pai. Abençoa a todos nós, em nome de Jesus.